Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início aqui ao estudo do Salmo de número 7. Davi confia no julgamento justo de Deus. Vamos à leitura então do texto bíblico. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como os leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me, ó meu inimigo, até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira ergue-te contra o furor do meu adversário. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga o justo. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concede sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Bom, vamos lá. A autoria, né? Este salmo, de acordo com o título, ele foi composto por Davi. E não há nada nele que seja contrário a esta suposição. De fato, houve muitas circunstâncias da vida de Davi que se iriam sugerir, né, os pensamentos desse salmo. E os sentimentos expressos, eles são os frequentemente encontrados em suas outras composições. A ocasião que aconteceu esse salmo, né? O salmo ele é dito no título, né, como tendo sido composto como uma canção ao Senhor a respeito das palavras de Cushi, o benjamita. Não há razão para questionar a exatidão desse título, mas houve várias opiniões sobre quem era esse Cushi, né? É evidente a partir do salmo que ele foi composto devido a algumas palavras de repreensão ou de censura, né? Ou até mesmo calúnia. Algo que foi feito para ferir os sentimentos ou para ferir a reputação ou destruir, né, a paz de Davi. Houve 3 opiniões em relação a Cushi, né, aqui referido nesse salmo. A primeira delas, né, a primeira das opiniões é o seguinte: de acordo com a primeira, Saul é a pessoa pretendida. E supõe-se que o nome Cushi é dado a ele como uma reprovação e para denotar a negritude de seu caráter, como a palavra Cushi denotaria um etíope, né, ou homem negro. Assim foi entendido pelo autor do Targum, ou paráfrase, né, aramaica, em que é trazido como um ode que Davi cantou perante o Senhor sobre a morte de Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mas essa opinião não tem probabilidade. Não é certo que esse termo Cushi denotaria na época de Davi alguém de pele negra, nem há qualquer probabilidade de que seja usado como um termo de reprovação em tudo. E tão pouca probabilidade é que seria aplicado por Davi a Saul, se tivesse sido. Se o salmo se referia a Saul, é provável, por tudo o que sabemos dos sentimentos de Davi para com o príncipe reinante, que ele não o designaria no título de um salmo, em linguagem enigmática e reprovadora. Além disso, o tratamento agressivo de Saul para com Davi se manifesta mais em atos do que em palavras.
A segunda opinião é o seguinte: a segunda opinião é que se refere a Simei, que era da casa de Saul e que repreendeu e amaldiçoou Davi quando ele fugia de Jerusalém por ocasião da rebelião de Absalão, né, conforme nós podemos ver ali em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 em diante. Aqueles que sustentam esta opinião, eles supõem que o nome foi dado a ele porque ele era um caluniador e injuriador, ou, como diríamos, um homem de coração negro. Mas existe a mesma objeção a essa opinião com aquela mencionada anteriormente. E além disso, há várias coisas no Salmo que não concordam com tal suposição. Na verdade, não há razão para tal suposição, exceto que Simei foi um caluniador e que o Salmo se refere a tal pessoa. E a terceira opinião e última opinião é o seguinte: é que se refere a alguém de nome Cuxi, da tribo de Benjamim, que repreendeu Davi em alguma ocasião que agora é desconhecida. Essa opinião tem todos os graus de probabilidade e é, sem dúvida, a opinião correta. Davi foi frequentemente reprovado e caluniado em sua vida, e parece que em algumas ocasiões que agora desconhecemos, quando ele foi violentamente reprovado dessa maneira, ele deu vazão a seus sentimentos nessa intensa ode, nessa canção. Nenhum outro registro foi feito da situação, e a ocasião em que ocorreu não é conhecida. No momento em que ocorreu, seria facilmente compreendido a quem se referia, e o arranjo da composição ela foi realizado pelo registro dos sentimentos, do autor em todas as ocasiões que provaram grandemente o seu espírito. Portanto, é de valor permanente para a igreja e para o mundo, pois poucas pessoas não são em algumas ocasiões reprovadas amargamente, e poucas que não estão dispostas a expressar seus sentimentos em expressões semelhantes às deste salmo. Um grande propósito na coleção de poemas dos Salmos era mostrar o funcionamento da natureza humana em uma grande variedade de situações, e, portanto, um salmo como este tem um valor permanente e um valor geral. E no que diz respeito a esse uso geral, pouco importa em que ocasião, em referência a qual indivíduo o salmo ele foi composto, tá certo? O conteúdo do salmo abrange os seguintes pontos. Primeiro ponto: uma oração do salmista pela libertação de seus inimigos e especialmente deste inimigo em particular que ameaçava sua destruição. E está no versículo 1 e 2. Este é o assunto geral do salmo. O ponto número 2 é o seguinte: ele oferece esta oração como um fundamento de que é inocente das acusações que são feitas contra ele, confiando assim no fato de que sua causa era justa, e apelando a Deus por esse motivo, e declarando sua disposição de sofrer tudo o que seu inimigo tentasse trazer sobre ele, se ele fosse culpado, Aí está no versículo 3 ao 5. O terceiro ponto: ele ora pela intervenção da justiça divina sobre os seus inimigos, com base na justiça geral de Deus, e como parte da soberania sobre os homens. Está no versículo 6 ao 9. Agora, o comentário do versículo 10 a 11 é o seguinte, no quarto ponto, Em suas próprias esperanças, ele confia na diferenciação divina entre inocência e culpa, certo de que Deus agiria em favor dos justos e que os princípios da administração divina se opunham, certo, aos ímpios. O outro ponto, o quinto ponto, que ele pontuou aqui do versículo 12 ao versículo 16, ele fala com confiança da destruição final dos ímpios e da maneira em que isso aconteceria. Se eles não se voltassem, certamente seriam destruídos, pois Deus estava preparando os instrumentos de sua maldição. E os meios que ele usaria seriam os próprios planos dos ímpios. Então é a própria armadilha dos ímpios. O versículo 17, certo? O salmista diz que quanto a si mesmo, louvaria o Senhor segundo a sua justiça, isso é, iria adorá-lo e louvá-lo como um Deus justo.
O assunto geral do Salmo, portanto, ele diz respeito aos sentimentos que devem ser nutridos em relação aos injuriadores e caluniadores, em relação àqueles que nos reprovam quando estamos crentes da inocência das acusações que são alegadas contra nós. E com todas as pessoas boas podem ser colocadas nessa circunstância, o Salmo ele tem um valor prático e também um valor geral. Quanto ao título do Salmo, certo? O Salmo ele é intitulado Sigaion de Davi. A palavra Sigaion, certo? Ela ocorre apenas neste lugar, no singular. E em Abacuque, capítulo 3, versículo 1, no plural, uma oração de Abacuque sobre Sigionote. Significa propriamente uma canção, um salmo, um hino, né? Gessênios. Alexandre, ele traduz como errância, ou seja, erro, como se a palavra fosse derivada de andar, de extraviar. E ele supõe que se refere ao fato de que Davi estava vagueando ou estava inseguro na época em que o salmo foi composto. Esta razão, entretanto, não se aplica no uso da palavra em Abacuque. Salomão Van Til, ele supõe que se refere a uma certa inadvertência ou esquecimento de si mesmo por parte do autor, ou uma poderosa inquietação da mente, que seria seisure. Ele diz que geralmente se supõe que ele indica um poema, no qual o poema é impelido por seus sentimentos e arrastado com pouco respeito à regularidade dos versos ou da métrica, mas no qual ele derrama as suas emoções de forma errática ou irregular no transbordamento de sua alma. Esta me parece ter sido a origem provável desse título e denota o tipo de poesia a que se aplica, Júlio Bartolocius supõe que se refere a um certo tom, o quinto tom, como especialmente doce e suave, e que esse tipo de poesia era, portanto, aplicável a hinos de alegria, e que o termo é usado aqui porque este salmo é especialmente doce e agradável. E não há nada no salmo, entretanto, que indique que esta é a origem do título. E a primeira suposição atende melhor ao caso do que esta, ou a opinião do professor Alexandre, Eu consideraria isso, portanto, como aplicável a um salmo onde houve um transbordamento de sentimentos ou emoção que se derramou, sem muita consideração para o ritmo regular, ou as leis da métrica da composição. É um salmo de um errante ou um irregular. Pode não ser fácil, entretanto, determinar por que ele se aplica particularmente a esse salmo. É mais fácil ver por que deveria ser aplicado ao hino de Abacuque. A Vulgata Latina e a Septuaginta, elas traduzem-no simplesmente como um salmo. Apenas isso, um salmo. Tá? E nós terminamos aqui o Salmo 7 e até o próximo salmo, salmo de número 8. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.